Olá, já parou para pensar, de verdade, que a nossa alma é como um campo? Hoje vamos fazer uma pausa e mergulhar juntos na parábola do semeador, para a gente descobrir que tipo de terreno estamos de fato preparando para as sementes da vida. Essa pergunta não é para ser respondida de forma rápida, é um convite. Pensa um pouco, qual é a qualidade do solo que a gente está oferecendo para a semente da graça divina poder crescer? É um terreno fértil ou está cheio de obstáculos? Então, a parábola começa com essa imagem que é muito poderosa. Saiu o semeador a semear. Repare que ele não escolhe o terreno, não. Ele lança semente em toda parte. É uma generosidade que nos mostra como a graça de Deus é derramada sobre todos, sem fazer distinção nenhuma. É exatamente como o sol, que brilha sobre justos e injustos. O semeador divino não faz essa distinção. A semente da palavra e da graça dele é oferecida a todo mundo, em todos os lugares. Isso dá a cada um de nós a oportunidade da salvação. É um presente para todos, sem exceção. E é exatamente aqui que a nossa missão entra em cena. A gente não é só espectador nessa história, não. Nós somos chamados para ser colaboradores no campo de Deus. É através das nossas mãos, da nossa vida, que a semeadura divina continua acontecendo hoje. Pense um pouco no seu ambiente de trabalho. A oficina, o escritório, a clínica, não importa. Cada um desses lugares é um campo fértil. É ali, com o nosso exemplo, com a nossa integridade, com uma palavra amiga, que podemos dar a conhecer a mensagem do Evangelho. Agora, o nosso lar, o lar é sem dúvida nenhuma o nosso primeiro e mais importante campo de semeadura. É bem no coração da família que as sementes da fé, da esperança e da caridade encontram o solo mais profundo para criar raízes fortes. E essa semeadura não para por aí, claro. Cada encontro do dia a dia, sabe, uma conversa inesperada, uma viagem, até mesmo um momento de descanso, tudo se transforma em uma oportunidade. Cada instante pode ser um momento de plantar uma semente que, no tempo de Deus, vai dar fruto. O ponto crucial aqui, sabe, é a humildade. Nós preparamos o solo, nós semeamos, mas o crescimento pertence a Deus. A gente é apenas instrumento. A nossa grande responsabilidade é nos mantermos afiados, prontos, para que Ele possa nos usar. Essa citação nos enche de esperança, não é? Porque com as almas, diferente da terra, a transformação é sempre possível. Não existe terreno duro demais ou estéril demais para Deus. A nossa oração, o nosso sacrifício, eles podem alcançar a graça que transforma corações de pedra em campos férteis. E claro, toda semeadura exige uma virtude que é fundamental, a paciência. O trabalho pelas almas não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona de constância, especialmente quando os frutos demoram a aparecer. O trabalho nas almas é um esforço de time. Aquele que semeia e aquele que colhe devem se alegrar juntos. Talvez hoje a gente esteja colhendo o fruto do sofrimento que alguém ofereceu num leito de hospital, ou do trabalho monótono de uma outra pessoa. Paciência não é só esperar, não. É uma virtude ativa. É a sabedoria de ser compreensivo, de não forçar o ritmo da graça, de não tentar colher o fruto antes dele estar maduro. É uma fortaleza que nos ensina a respeitar o tempo de Deus e o tempo de cada alma. Vamos deixar essa frase ecoar um pouquinho. O crescimento espiritual é um processo orgânico, que não pode ser apressado. Ele exige tempo, cuidado e, acima de tudo, a ação da graça divina. E aqui está um verdadeiro teste para a pureza da nossa intenção. Continuar a semear quando a gente não vê resultado nenhum, esse é um dos maiores atos de fé que existem. Significa que nosso trabalho é feito unicamente para a glória de Deus, e não para a nossa própria satisfação. Mas, apesar das dificuldades, apesar da semente que se perde pelo caminho, a parábola termina com uma promessa de um otimismo radical. A colheita será imensa. A fertilidade da terra boa compensa, e compensa com sobra, toda a semente que se perdeu. O apostolado sempre dá um fruto desproporcional aos meios que a gente emprega. É impressionante. A semente que cai em terra boa, ela produz uma colheita que desafia a nossa lógica. Uma parte dá 30 vezes mais, outra, ainda mais generosa, produz 60. E outra, uma abundância que a gente nem consegue imaginar, 100 por 1. Essa é a promessa. Nada do que a gente faz por Deus fica sem fruto. Talvez a gente não veja aqui, mas na eternidade vamos descobrir o bem imenso que o nosso pequeno esforço produziu. E aqui está o verdadeiro desafio para nós.
O maior fracasso não é a semente que cai na pedra. O maior erro é a semente que fica na nossa mão por medo de lançá-la, medo de não saber o que dizer, medo de sermos mal interpretados ou até rejeitados. A graça de Deus nos convida a superar esse medo. Pense bem, ao nos criar livres, Deus contou com o risco de que a gente usasse mal essa liberdade. E é por isso que ele se alegra tanto com aqueles que correspondem de vontade própria à sua graça. Essa é a tremenda capacidade que nós temos e revela ao mesmo tempo a nossa nobreza. Uma alma que se decide livremente a aceitar a graça de Deus, em vez de rejeitá-la, quanta glória ela dá a Deus. E terminamos com essa provocação. Não amanhã, mas hoje. Que pequeno gesto, que palavra, que oração podemos oferecer como semente no campo do mundo. Que a certeza da colheita abundante nos encha de coragem e que a gente possa viver a alegria de semear todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.